Olá, eu sou Romero Tori. Vamos falar hoje sobre o conceito de educação sem distância. Por que educação sem distância? Bem, distância é algo que precisa ser eliminado numa atividade de aprendizagem, não destacado como título da modalidade. Se a gente for fazer uma analogia com o conceito de educação presencial, que destaca o ponto positivo, que é a presencialidade, seria como chamá-la de educação limitada espacialmente. O distanciamento do aluno, além disso, ele pode ocorrer em qualquer modalidade, até mesmo presencialmente. E não existe apenas um tipo de distância espacial, nem apenas uma relação aluno-professor, que são pressupostos na definição de EAD. Real e virtual estão cada vez mais misturados, e a educação híbrida é o futuro. Então, na verdade, nem educação à distância, nem educação sem distância. O que a gente tinha que estar falando agora é apenas em educação, juntando essas duas modalidades. A modalidade sem distância, a modalidade presencial e a modalidade virtual. Além disso, como eu já adiantei, existem diferentes tipos de distância na educação. O primeiro tipo é a distância espacial a mais conhecida, é a que diferencia uma atividade entre local ou contígua ou versus uma atividade que seja remota ou à distância. Um outro tipo de distância é a temporal, que separa as atividades em síncronas e assíncronas. Por exemplo, um chat é uma atividade síncrona, enquanto um fórum de discussão seria uma atividade assíncrona. Porém, existe um outro tipo de distância que nem sempre as pessoas se dão conta, né? É essa distância que possibilita a ocorrência daquele fenômeno de repente, você ter um aluno que se sente mais distante numa atividade presencial do que num chat online, por exemplo, numa atividade virtual. Essa distância ela foi percebida e foi identificada por Michael Moore, publicado num artigo chamado A Teoria da Distância Transacional. Esse artigo também está disponível para vocês, e ele trata desse conceito de distância transacional. A distância transacional é, então, o terceiro tipo de distância que aparece numa atividade presencial. A distância transacional é um espaço psicológico e comunicacional que precisa ser transposto. Então não adianta você só quebrar a barreira da distância e achar que com isso o aluno já vai estar presente na atividade, já vai estar envolvido, engajado. Não, ele precisa se sentir psicologicamente próximo. E esse é o desafio. Então, conforme Michael Moore, com essa separação surge esse espaço psicológico comunicacional, mas também Rumble alerta que em qualquer programa educacional, mesmo na educação presencial, ainda existe algum tipo de distância transacional. E a distância transacional é uma extrapolação do conceito de transação, que vem lá de Dewey, que é a interação entre o ambiente, os indivíduos, os padrões, os comportamentos numa dada situação. Então, o Michael Moore também, ele mostra no seu artigo que há alguns fatores que interferem nessa percepção, digamos assim, de distanciamento, né? Então, quais são esses fatores? Você tem aqui a questão do diálogo, a questão da estrutura e a questão da autonomia. Diálogo é aquela interação útil, né? Não é qualquer tipo de interação, uma interação que é do interesse de ambas as partes. E quanto mais diálogo houver numa atividade educacional, menor vai ser a percepção da distância transacional. Um outro fator é a questão da estrutura do curso. Os cursos, principalmente cursos à distância, isso é inclusive uma necessidade, precisam ser muito bem planejados e por isso eles são muito bem estruturados. Uma coisa é você estruturar o curso muito bem, planejá-lo muito bem. A outra coisa é você transferir uma rigidez dessa estrutura para o aluno, ou seja, não dar flexibilidade a ele. Então, quando ele percebe que a estrutura é rígida e funciona sempre daquela mesma forma, quadradinha, ele acaba se distanciando, meio psicologicamente ele já vai se distanciando. E, por fim, a questão importante da autonomia. Quanto mais o aluno tiver autonomia, menor será o distanciamento que ele vai perceber.
Outro conceito importante relacionado com a distância transacional é a questão de interação e de interatividade. Esse conceito de interação e interatividade é muito debatido, muito discutido, existem teorias, existem muitas publicações falando sobre isso na área de educação, mas muitas vezes esse conceito é confundido. Tá? Há autores que consideram interação e interatividade como sendo a mesma coisa, há outros que separam interação como sendo a interação entre as pessoas e interatividade, a interação de pessoas com máquina. Bem, nesse caso, eu prefiro recorrer ao próprio dicionário e ir à acepção natural dessas palavras. Interação significa ação recíproca entre pessoas, mas não só apenas entre pessoas, pode ser de uma pessoa com uma máquina, de uma pessoa com um software, de uma pessoa com um aplicativo, ou de uma pessoa com outra pessoa por meio de aplicativos, por meio de tecnologia. Isso é interação, é a ação de interagir. Agora, interatividade é, na verdade, o potencial de haver ou de ocorrer interação em um sistema. A interatividade, ela diz o quão interativo um sistema pode ser. Então, existindo interatividade, não necessariamente a interação vai ocorrer. Ela simplesmente possibilita que a interação ocorra. Mas um fato interessante, e percebido nas minhas pesquisas, é que quando o aluno percebe que há interatividade, ou seja, que ele pode interagir, há uma redução na distância transacional. Quer dizer, ele não precisa nem mesmo interagir. O Moore já falava que o diálogo é importante, quanto maior a interação, ou seja, porque o diálogo é interação, isso reduz a distância transacional. Mas a distância transacional também pode ser reduzida simplesmente você tornando o ambiente com maior potencial de interatividade. Pode ser que o aluno acabe nem interagindo, mas ao saber que a qualquer instante ele pode interagir, ele fica naturalmente mais conectado com a atividade que ele está desenvolvendo. Outro aspecto é a questão das relações de distância na educação. Então, a gente viu já que há 3 tipos de distanciamento, mas agora a gente vai ver também que existem também 3 tipos de relação nas atividades educacionais. A primeira relação, óbvia, é de aluno com professor, a outra é do aluno com os demais alunos e a do aluno com conteúdo. Uma coisa interessante é que as relações de distância podem se dar nos 3 tipos combinados de distância que a gente já comentou. Então, eu posso ter um distanciamento aluno-aluno com alta distância transacional ou com baixa distância transacional, ou seja, com maior interatividade ou com menor interatividade. Eu posso ter a relação aluno-professor com distância espacial, porém com pouca distância transacional, e assim por diante. Então, a gente pode combinar todos esses tipos de distância nessas 3 relações. Tá? A terceira relação sendo a do aluno com o conteúdo. Então, com o conteúdo do aprendizado. Tá? Não confundir conteúdo com material, tá? Porque eu posso estar próximo ao material didático, pedagógico, mas o conteúdo do qual ele trata está distante. Por exemplo, um livro descrevendo um determinado o funcionamento de um automóvel, por exemplo. Ou você ter o próprio automóvel para poder desmontar, então aí você vai estar mais próximo do conteúdo. Tá? Então, é o conteúdo do aprendizado e que pode estar distante espacialmente, pode estar distante transacionalmente ou temporalmente também. Tá? Então, para cada relação, a gente pode identificar de forma independente essas 3 componentes. Bom, como eu disse, então, a gente pode identificar essas 3 componentes independentemente em cada relação de distância. Eu posso ter, então, como eu já falei, nas 3 tipos de distância, os 3 tipos de... nas 3 relações de distância, os 3 tipos de distância em cada uma das relações. Sendo assim, o que acontece? Você tem, para cada relação, 8 combinações possíveis. Né? Então, veja, na distância do aluno-professor, eu posso ter distância espacial ou não, 2 possibilidades. Vezes 2 possibilidades, que seria a distância temporal ou não, vezes outras 2 possibilidades, que seria a distância transacional ou não, ou seja, tendo interatividade ou não tendo interatividade. Isso já dá 8 possibilidades. Se a gente fizer a mesma coisa na relação aluno-aluno e na relação aluno
conteúdo, a gente vai ver então que a gente tem 8 combinações em cada uma dessas relações. Tá? Bom, mas se a gente combinar tudo isso, veja quantas possibilidades de modalidades diferentes de a gente desenvolver atividades de aprendizagem. A gente teria 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, 512 modalidades de educação, porque claramente é bem diferente para cada uma dessas combinações, a experiência do aluno, em termos de distanciamento, vai ser bem diferente. Bom, como então a gente tem 512 combinações de distâncias na educação, e assim, a qual dessas que a gente vai dizer que é EAD mesmo? Tá? Ou qual delas vai ser presencial? E quais delas são nem presencial nem à distância? Na verdade, hoje é algo meio arbitrário, tá? Essas combinações podem ocorrer ou não, e tudo isso acaba sendo chamado de educação à distância, muitas vezes, ou educação híbrida. Tá? Então, eu tentei aqui dar uma organizada nessas diferentes modalidades, e obviamente não seria possível a gente dar nomes para cada uma delas. Tá? Então, eu fiz aqui um exemplo dessas combinações, não coloquei, obviamente, as 512 aqui, mas veja, eu posso ter, então, olhando por cada coluna, seria um tipo diferente, uma combinação diferente. Veja, a coluna mais à esquerda, eu tenho distância em tudo, tá? Tenho distância espacial, distância temporal e transacional na relação aluno-professor, tenho também distâncias dos 3 tipos de distância na relação aluno-aluno e a mesma coisa na relação aluno-conteúdo. Bom, isso é a verdadeira educação à distância. Está tudo distante. Seria um caso, assim, talvez, de um curso por correspondência, autoinstrucional, que não tem interação com colegas, com o professor, totalmente assíncrono. Né? Seria um caso de educação à distância. E é exatamente esse tipo de educação à distância, que é um dos primeiros tipos de educação à distância que surgiu, é que provocou aquele preconceito que existe até hoje com relação à educação à distância, porque realmente a educação por correspondência, apesar de ter tido seus méritos e ter sido uma importante modalidade no momento em que não existia tecnologia para se reduzir de outra forma as outras relações de distância, então ela cumpriu muito bem o seu papel, né? E até hoje muita gente ainda aprende por correspondência, mas só que como não existe uma denominação diferenciada para as outras combinações de distanciamento, o que aconteceu é que tudo é educação à distância e tudo veio com aquele peso, né, aquele grau de preconceito que existia para a educação por via correspondência. Então, vejam, esse tipo de combinação, tudo distanciado, é um tipo de educação que praticamente hoje já não ocorre. Né? E aí a gente pode ir combinando, por exemplo, na segunda coluna, mais à esquerda, eu coloquei lá a transacional, pus um pezinho. Significa o quê? A distância aluno-conteúdo não tem distância transacional, é um conteúdo interativo. Então seria o quê? Por exemplo, um kit que foi enviado por correspondência para autoaprendizado, mas é um kit de um laboratório para experimentos, por exemplo, que a pessoa pode interagir com esse conteúdo e aprender fazendo. Então, obviamente, isso já dá um grau de distanciamento bem menor do que o caso da coluna totalmente à esquerda. E assim a gente pode ir combinando até 512 possibilidades, até se chegar à coluna totalmente à direita, que seria aquele caso da educação totalmente presencial, né? Em que há muita interatividade para reduzir a distância transacional em todas as 3 relações. Então, há interatividade entre aluno e aluno, há interatividade entre aluno e professor, há interatividade entre aluno e conteúdo, e tudo isso sem distância espacial, sem distância temporal, e tudo, então, com mínima distância possível. Essa seria, então, a verdadeira educação presencial. Mas a tecnologia hoje permite você eliminar distâncias por meio de tecnologia. Então, a coisa fica um pouco mais misturada ainda. Então, prosseguindo, eu já dei esse exemplo, então, aqui poderia ser um curso por correspondência, a coluna totalmente da esquerda, um laboratório totalmente presencial, com bastante interatividade à direita.
Bom, então deu para perceber que há mais distanciamento num autoaprendizado por correspondência do que numa aula de laboratório com professor em tempo real via videoconferência. Só que, tecnicamente, hoje, os dois casos seriam classificados como educação à distância, né? Porque tem distanciamento do aluno com o professor. Mas vejam que é importante a gente poder classificar de alguma forma e diferenciar esses diferentes tipos de modalidades dentro dessas 512 possibilidades que a gente tem. Então, a ideia foi estabelecer um método que classifique essas 512 combinações numa escala que vai de totalmente zero a totalmente sem distância, e eu pus de 0 a 100. Então, foi assim que eu criei esse conceito da métrica do potencial de proximidade na educação. O que vem a ser essa métrica? Ela vai permitir comparação entre diferentes atividades educacionais, naquelas 512 diferentes combinações. É um parâmetro para classificação de cursos, porque você pode dizer, em vez de dizer o curso é à distância, o curso é híbrido ou o curso é presencial, você pode dizer esse curso é 50% presencial, 88%, 98%, mas não considerando apenas a distância física entre aluno e professor, que é como se faz hoje, mas considerando todas essas possibilidades de distanciamento nas três relações que existem, aluno-aluno, aluno-professor e aluno-conteúdo. Essa métrica é também um termômetro para que o educador, ao fazer o design do seu curso, ou o design instrucional, ao elaborar o planejamento de um curso, ele vai poder, então, balizar e dizer, puxa, deu 30%, acho que é melhor eu colocar alguma interatividade aqui, ou reduzir a uma distância ali, e conseguir subir um pouco esse grau de proximidade. Tá? É também um parâmetro para avaliação da relação custo-benefício na elaboração de projetos pedagógicos. E com isso, ela vai valorizar a interatividade, porque, como vocês vão ver, eu dei peso alto para a interatividade na hora de estabelecer essa métrica comparativa. Então, continuando, a ideia foi estabelecer um método para classificar essas 512 combinações que eu já falei para vocês, gerando um número de 0 a 100. Poderia ser um número de 0 a 511. Na verdade, eu começo assim. Eu coloco todos numa fila, são 512 possibilidades, eu numero de 0 a 511, cada uma vai receber um número diferente. E quanto mais alto esse número, maior o grau de proximidade. Então, 0 já deu para perceber que vai ser aquela coluna à esquerda da tabela que eu mostrei agora há pouco, em que seria um curso totalmente à distância, por correspondência, sem qualquer tipo de interatividade, assíncrono, etc. E o 511 seria aquele laboratório super interativo, com todo mundo interagindo, com conteúdo próximo, etc. E entre o 0 e o 511, eu classifiquei todas as outras combinações. Só que um número de 0 a 511 não é um número bonito. Então, eu divido tudo por 5,11, dando um número quebrado de 0 a 100, que serve, é um pouco mais intuitivo para as pessoas. 100% presencial, 30% presencial e assim por diante. Então, essa foi a ideia dessa métrica. Então, eu arbitrei, claro, é uma métrica arbitrária, mas usando bom senso, usando argumentos e experiência para defini-la. Né? Porque eu tinha que colocar numa fila essas 512 combinações. Então, eu tinha que dar pesos para se chegar aos valores de 0 a 511. Aí, eu considerei que a interatividade, que reduz distância transacional, vai impactar mais do que a sincronia. Eu posso estar de forma assíncrona, mas me sentindo interagindo com as pessoas num fórum de discussão, por exemplo. E essa sincronia vai impactar mais do que estar no mesmo espaço, porque imagine que eu estou no mesmo espaço, mas a interação é assíncrona. O professor fala, mas eu tenho que esperar no final para poder fazer uma pergunta, por exemplo. Eu estou compartilhando o mesmo espaço, mas o fato de eu estar no mesmo espaço não está sendo aproveitado para desenvolver atividades síncronas e para desenvolver interatividade. Então, que adianta eu estar no mesmo espaço se eu não estou usando as vantagens de estar no mesmo espaço, de poder interagir e de poder sincronizar. Então, por isso que o espaço, estar no mesmo espaço, recebeu um peso menor na minha métrica. Tá? É claro que, se o espaço for bem utilizado, vai haver interatividade, vai haver sincronia, e aí essa atividade vai ganhar peso, vai ganhar valores altos graças
a interatividade e a sincronia, mas não por estar no mesmo espaço. Tá? Outra questão que eu tive que dar peso para diferenciar, que é nas relações, eu considerei que a relação aluno-professor é relevante, até porque na educação à distância é a única relação que é considerada para se classificar um curso em educação à distância ou educação presencial. E eu coloquei, então, a interação com os colegas em segundo lugar, e em terceiro lugar, a interação com o conteúdo, porque a gente até consegue aprender com conteúdo menos interativo, havendo interatividade com os colegas e interatividade com os professores. Tá? Então, esse foi o critério que é bastante defensável, mas é importante frisar que é um critério arbitrário. Tá? Bom, é uma teoria, né? Eu teorizei essa métrica aqui. Muito bem, então como que ela funciona? Para eu calcular a métrica do potencial de interatividade, ou melhor, de proximidade, a gente vai gerar um número de 0 a 511, e para isso eu trabalhei com uma base octal. Bom, os colegas que estão me acompanhando, que não são da área de matemática ou de computação, não precisem se preocupar, tá? Se vocês tiverem curiosidade, pode falar comigo ou com os professores assistentes, ou olhar o apêndice que está disponível, que eu disponibilizei para vocês juntamente com o capítulo 4 do livro Educação Sem Distância, e vocês vão poder entender melhor essa questão das bases de numeração. Mas, para quem conhece base de numeração, logo entende o que eu estou fazendo aqui, porque ao colocar pesos, né, maiores, eu pus pesos da base 8, que é o número de diferentes combinações que existem para cada uma das relações de proximidade, professor, aluno ou conteúdo. Então, como o professor é prioritário, eu pus peso 64, que é 8 ao quadrado. Tá? Para aluno, eu pus peso 8 e para conteúdo peso 1. Então, uma base octal, assim como a base 10, é formada pelos pesos 1, 10, 100 e assim por diante, a base octal é formada pelos pesos 1, 8 e 64. Dessa forma, eu vou gerar números ininterruptos de 0 a 511, usando os valores de proximidade P, A e C. Bom, agora falta calcular os valores P, A e C, né? Que a gente vai calcular. Antes disso, né, de eu mostrar como eu calculo P, A e C, o potencial seria calculado, então, por essa posição de 0 a 511, que é encontrada pelo número octal, dividido por 5,11, como eu já havia dito, e isso vai dar um número de 0 a 100. Falta calcular P, A e C. Como que eu vou obter P, A e C? Bom, aí eu uso a base binária para gerar um número de 0 a 8. Tá? Então, os valores, de 0 a 7, porque é uma base binária, com 3 casas, 3 dígitos, isso dá um número de 0 a 7. Por que base binária? Porque eu posso ter ou não ter cada uma dessas instâncias. Claro que eu poderia aprimorar essa métrica para pegar um valor contínuo de possibilidade de distanciamento, mas eu resolvi simplificar e simplesmente eu vou caracterizar uma atividade como tendo ou não tendo um distanciamento. Tá? Mesmo assim, a gente já chega a 512 possibilidades. Né? Bom, então, para calcular, por exemplo, a proximidade com o professor, eu vou multiplicar por 4 se há ou não interatividade, 0, 1, por 2 se há ou não distância temporal, né? E vou multiplicar por... houve um errinho aqui, na verdade não era para ser 4 lá, era para ser um mais, né? Então é 4 IAP mais 2 TAP mais EAP. Ou seja, o espaço a gente considera apenas com peso 1, dá peso 2 para o temporal e dá peso 4 para a interatividade. A mesma coisa a gente faz com a distância aluno-aluno e para a distância aluno-conteúdo. Tá? Então, onde está 4 aí, desculpem, nessa fórmula é um sinal de mais. No material que eu vou disponibilizar, eu já vou corrigir isso para vocês. Muito bem. Então, agora a gente precisa reduzir distâncias com tecnologia. Né? Então, a gente já viu os tipos de distância que existem, a gente já viu que para cada relação de distância e para cada tipo de distância nessa relação, você pode usar uma mídia ou uma tecnologia para reduzir essa distância. Então, para reduzir a distância
interativa, para reduzir a distância temporal, para reduzir a distância espacial, em qualquer uma das relações, aluno-aluno, aluno-professor ou aluno-conteúdo. E aí que entram as tecnologias, que entram as mídias, né? Bom, se eu usar tecnologias interativas, como games, redes sociais, hipermídia, videoconferência, chats, etc., eu consigo reduzir a distância transacional, porque eu estou colocando interatividade, e a gente já mostrou que interatividade reduz a distância transacional. E se eu utilizar tecnologias imersivas, que é o tema da nossa disciplina, e que a partir do módulo 2 a gente vai se aprofundar mais, realidade virtual, realidade aumentada, vídeo imersivo, elas reduzem a distância espacial. Então, a gente, juntando a imersividade com a interatividade, a gente consegue reduzir todos os tipos de distância e, com isso, chegar a uma educação sem distância, a custo bastante viável, né? Porque, claro que eu posso reduzir distância ao conteúdo, levando o meu aluno para uma viagem, para conhecer um laboratório, para conhecer um reator atômico e aquilo que seja, qualquer que seja o tema do interesse daquela aprendizagem. Tá? Mas existe a barreira do custo. Então, com mídias, com tecnologia, a gente consegue ter uma redução das distâncias sem impactar no custo, né, e na viabilidade. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode diagramar as relações de aprendizagem para, de uma forma visual, a gente conseguir perceber como estão as relações de distância numa atividade de aprendizagem. Então, esse diagrama RDA que eu criei, que mostra as relações de distância na aprendizagem, ele usa círculos para identificar aluno, professor ou conteúdo. E a letra que identifica claramente o que é aluno, a relação dos outros alunos. Então, aquele A identifica os demais alunos da disciplina ou da atividade. No centro é o aluno, e aí você tem, então, professor e conteúdo lá embaixo. Bom, por meio de linhas, conforme indicados aqui nesse quadro amarelo, a gente vai, então, conseguir mostrar como que funciona, como que está organizada ou como que está estruturada a forma de distanciamento nessas atividades. Tá? Então, por exemplo, se for síncrona não interativa, ela tem seta para um lado só. Se for assíncrona não interativa, ela tem seta para... não, aliás, é só um risco. Tá? Tá meio ruim de enxergar aí, também isso eu vou corrigir no material, mas seria síncrona não interativa é uma seta, tá? Ou seja, e é a linha contínua. A linha contínua significa que é síncrono, aquilo está acontecendo naquele momento mesmo, não é algo que ocorre em tempo diferido, ou seja, assincronamente. E a setinha diz se há interatividade. Tá? Se não houver, se a seta for só para um lado, então não há interatividade. Se a seta for para os dois lados, há interatividade. Tá? E, do mesmo jeito, se eu colocar pontilhado, eu estou dizendo que a atividade é assíncrona. Então, seta dos dois lados significa interatividade. Se for linha contínua, vai identificar sincronicidade. Tá? Eu vou corrigir isso no material que vocês vão receber. E, então, o que a gente faz com esse diagrama? Bom, para cada uma daquelas 512 possibilidades, vai ter um diagrama que vai identificá-la. Né? Então, a gente pode aqui, eu vou dar um exemplo aqui. No exemplo 1, a gente tem uma atividade à distância via correspondência. Né? Só que há um certo nível de interatividade. Tá? O nível de interatividade se dá entre todos os alunos e o professor. Né? Então, você tem aqui uma interatividade, só como é por correspondência, como funciona? Os alunos mandam por correspondência a dúvida, e aí o professor responde para todo mundo de forma assíncrona, mas existe uma certa interatividade, só que é uma interatividade assíncrona. Tá? Já o conteúdo, ele é não interativo, então, e também é assíncrono, porque você está lendo o material de algo que já aconteceu,
e aí você tem, então, aquela seta só para uma direção. Claro que poderia ser um material impresso interativo, e aí, nesse caso, a setinha seria dupla. Então, é assim que a gente estabelece um diagrama no caso desse exemplo 1. Tá? E como que a gente calcularia aquela métrica que eu falei? Bom, a métrica, nesse caso, daria 0. A gente teria, para todos eles, tá? Para professor, para aluno e para conteúdo, distância 0. Então, a gente cairia no lado, no primeiro nível, lá dentro daquela fila de 512 possibilidades, essa seria a primeira da fila. O exemplo 2 é uma atividade interativa online. Então, veja que já tem mais setas com linha contínua. Então, aí tem um chat que interage do professor com todos os alunos interagem com o aluno, interage com os demais alunos, o aluno interage com o professor, e só o conteúdo que é assíncrono e não interativo. Tá? Nesse caso, a métrica ficaria em 84,54. Veja que é uma atividade online. Mesmo assim, pelo critério que a gente criou nessa métrica, a gente vai chegar num número bastante alto. E isso corresponde realmente ao fato de que você vai ter muito menos distância transacional nessa atividade. Então, ela está num nível de proximidade de 84,54, muito mais próximo de um curso totalmente presencial ou totalmente próximo. Né? Um outro exemplo de diagrama é esse. Veja, nos diagramas anteriores não tinha esse quadrado cinza. O que significa esse retângulo cinza? Esse retângulo cinza indica, quem estiver dentro dele, indica que ele está compartilhando o mesmo espaço. Então, a gente tem aqui, não tem distância espacial no caso do aluno com os demais alunos. Veja, uma situação interessante porque o aluno está próximo dos demais alunos, mas está distante do professor, porque eles usam vídeo de teleconferência para interação com o professor. E aí, nesse caso, a métrica deu menor. Então, apesar dessa presença física, a métrica deu menor, deu 29,75 contra aqueles mais de 85%, mais de 86% da atividade do chat. Bom, então eu fico por aqui. Agora aqui vocês têm as duas referências principais dessa parte de hoje. Vocês podem agora responder aos quizzes que eu disponibilizei para ver o quanto que você conseguiu aprender desse conteúdo, desse material e da minha fala. E a gente fica à disposição aí para dúvidas que vocês podem colocar aí no fórum entre vocês também vocês podem discutir e a gente vai estar supervisionando. Então, obrigado e até o próximo módulo. Um abraço.